Olha, quando o Javier Milei chegou à presidência da Argentina, a gente já imaginava que as coisas iam ficar ruins. Mas talvez nem os mais pessimistas entre nós imaginavam que iam ficar tão ruim. Quão ruim a gente tá falando? A gente tá falando de gente comprando leite como se fazia transações comerciais no século XIII. Quem vai explicar melhor pra gente isso aí é Adi Ferrer. Mas antes, um recadinho rápido da Filmica, que é uma plataforma de streaming de filmes cult, independentes, que tá aí com só R$ 60 por mês nesse descontaço só até o final do ano para você comprar ou para você ou para dar de presente para alguém. Agora sim, vamos para as nossas informações no plantão. Adi, vai lá, conta pra gente. O que tá acontecendo na Argentina? Ó, amiga, a gente estava falando aí desde o início da semana de protestos contra um revogaço do Javier Milei, um decreto revogando 366 leis, fez com que a galera fosse para a rua e fosse contra aí essas medidas, porque, bom, né, desregulamenta totalmente a economia. E aí o Milei mandou avisar que ia chegar mais, que ia acontecer mais, né? E Nada tão ruim realmente que não possa veio. piorar, né? Exatamente. Piorou bastante. Bota no ar aí pra gente, Sofia, a Diana Mondino, que é a ministra das Relações Exteriores da Argentina, ela anunciou aí no Twitter, ou X, né, uma tentativa do Elon Musk ainda de tentar mudar o nome da rede, não conseguiu. Mas olha só, ela anunciando que os argentinos agora podem formalizar contratos de aluguel, entre outros contratos, pagando com criptomoedas e commodities, como leite, como pedaços de carne. Né? Essa regra faz parte do decreto de necessidades e urgência, que é aquele pacote de medidas do Javier Milei, né? Que inflaram bastante as manifestações do dia 20 de dezembro. Ou É seja, uma coisa aí até um pouco contraditória. Você ao mesmo tempo tá no século XXI com criptomoedas, mas no século V com escambo, é isso? é isso, é exatamente isso. Lembrando que El Salvador também foi para a parte de criptomoedas e deu o que deu, né? Enfim, é interessante que as pessoas aí vão ter liberdade para pagar as dívidas com a moeda, o peso, ou com dólar, ou com criptomoedas, ou com litros de leite, ou quilos de carne, ou quilos de arroz. Ou... E aí vai, né? Tirando aí aquela coisa de uma moeda para fazer as transações todas, que foi o que deu um, uma calmaria aí no sistema financeiro internacional e foi o modelo que a gente segue até hoje, né? Então, realmente são situações esquisitas, Sofia. E eu falei, né, dos protestos do dia 20, eles seguiram ontem, tá? Seguiram durante a madrugada em diversas cidades, entre 20 e 21. E ontem ainda tinha manifestação. Trouxe imagens de Córdoba, na Argentina, se puder botar aí. Essa aí eram pessoas manifestando pacificamente, até que a polícia. É. Lembrando que isso aí também faz parte daquele pacote de medidas de segurança do Milei, né? Que ele adotou durante as organizações dessas manifestações, que são Uhum. tradicionais no dia 20 de dezembro, mas elas tiveram aí uma gasolina a mais, que foi esse revogaço do Milei. E aí, amiga, E as medidas de repressão tão pesadas, né, lá na Argentina. exatamente. Ah,
analisar bem as imagens, essas pessoas estão no meio da rua, que era onde realmente o governo disse que ia para cima. Uhum. Só que no dia anterior às manifestações marcadas do dia 20, ou seja, no dia 19, um grupo de indígenas foi retirado à força de uma praça. Eles estavam lá manifestando. Ou seja, a ideia não é apenas o bloqueio de ruas, é a manifestação como um todo. E Sofia não deve parar, tá? O líder do Polo Obreiro, que é um dos movimentos responsáveis pela marcha do dia 20, diz que eles vão continuar se manifestando, que eles vão convocar também uma paralisação geral nacional e que eles já têm um plano de luta aí para os próximos dias. E à medida em que Javier Milei tenta colocar em prática suas medidas mais fora do comum, né? Mais o povo grita. Por quê? Somando essa medida com a revogação da lei do aluguel, Sofia, isso quer dizer que pessoas. E com a revogação também dos direitos trabalhistas, isso quer dizer que você pode pagar o seu aluguel hoje com 3 quilos de carne, se você quiser. Isso também quer dizer que o empregador pode pagar para você 3 quilos de carne pelo seu Ai, trabalho. daí complica. Aquela Então, a história que você situação. chega e diz, ah, não, eu não posso pagar o mercado com like, né? Lá o empregador pode te É, pagar. exatamente. Então, as coisas começam a ficar um pouco estranhas, um pouco complicadas, e sem direito trabalhista, você não tem direito a muita coisa. Agora imagina, somando essa medida econômica com as outras, você tendo que você receber, você precisa pagar o aluguel e você receber em 3 quilos de carne. É surreal, é É, surreal. é. Isso é o que tem enfurecido o povo da Argentina, Sofia, principalmente a revogação dos direitos trabalhistas, tá? Porque, bom, revogação de direito trabalhista afeta a maior parte da população, né? Só quem fica feliz no final das contas é o empresário. E olhe lá. Pois é, pois é. E é uma coisa que é interessante a gente pensar que é tanta coisa em tão pouco tempo, né, Adi? A posse do Javier Milei, se não estiver enganada, foi no dia 10 de dezembro, né? Ou seja, a gente não completou Exatamente. sequer 2 semanas de governo. E a gente já está vendo Exatamente. tanto essas medidas econômicas como também as medidas de repressão. E, como você bem falou, repressão de um protesto que é tradicional. Acho que é desde 2001 que vem esse protesto aí em dezembro. E ele foi para cima, não quis saber. O que você espera do futuro disso aí, Adi? Olha, vou te responder mais ou menos do caminho que eu respondi o Álvaro ontem, porque a gente tem cobrido a Argentina olha, com muita frequência. A gente começou a cobrir em relação à eleição do Javier Milei, as expectativas do governo dele, e rapidamente a gente já começou a cobrir um dia atrás do outro uma medida repressiva, uma medida de economia completamente surreal. E Sofia, eu falei para ele, para o Álvaro, que somente há dois caminhos numa situação como essa. Considerando que a Argentina está numa situação econômica muito pior que o Brasil jamais esteve desde a sua redemocratização, tá? Levando em consideração que o Javier Milei, ele inspira um pouco mais de cuidados do que o Jair Bolsonaro, ele tem menos inteligência emocional, menos equilíbrio emocional em relação a essas coisas, então ele tem dois caminhos, né? Ou ele ceder totalmente ao sistema, né? Que ele chama de sistema, a casta, que nada mais é do que a política tradicional, ou ele vai ficar cada vez mais radicalizado, não importa a temperatura das ruas. Porque essa altura do campeonato, Sofia, a gente está falando de 12 dias de governo, eu já estou falando de altura do campeonato, tá? Ele não tem muito por onde ir. Ou ele segue firme, segura firme nessas ideias dele, ou ele solta a mão completamente, não tem meio termo, ele não vai conseguir nenhum tipo de apoio e já transbordou totalmente para a sociedade essa polarização e as manifestações também não vão dar para trás. Então, o que eu acredito que vai ser os próximos dias, Sofia, é a gente vindo aqui comentando mais repressão policial, mais medidas econômicas completamente absurdas e mais, cada vez mais o povo argentino indo para as ruas e cada vez mais polarizado. Não há
um outro caminho se ele seguir sendo esse péssimo gestor. E, de novo, estou falando isso em 12 dias, né? Então, você imagina se ele conseguiria resistir a 4 anos, daqui a 4 anos a gente tem que falar sobre o governo Milei. Provavelmente esses 12 primeiros dias, a gente só vai dizer, foram 12 primeiros dias muito conturbados, mas o que veio depois é muito pior. Porque o caminho que ele tá seguindo, infelizmente, parece ser o caminho de ficar cada vez mais Milei das ideias. Olha, uma coisa que eu vou admitir é que eu não esperava ao ouvir alguém dizendo que menos inteligência emocional que Bolsonaro e ser obrigado a concordar, porque eu realmente eu concordo. Mas então, muito obrigada, Adi. Muito obrigada, Adi, pelas informações. E agradeço também a todo mundo que ficou vendo a gente aqui até o final e tchau, tchau.